todos bem-vindos ao canal. Olha que lindo que nós vamos pintar hoje. Vamos pintar folhas e rosas brancas. Vou mostrar como eu fiz as folhas, o botão e essa rosa. Para pintar a folha, eu usei o amarelo luz da Trucolor. Pode ser o amarelo limão. Usei também o verde musgo, o verde pinheiro e um pouquinho do pântano. Aí a gente começa, vai hidratando o pincel. Vamos começar aqui por trás, pela folhinha que tá por trás. Estou colocando o amarelo. Agora eu venho com o verde musgo. E vou mesclando as cores. Essa folhinha, ela fica bem bonita, fica um verde clarinho e com leve tom amarelado. Aí, eu vou misturando ó, o amarelo com o verde musgo. Pego mais um pouquinho do amarelo e vou colocando. Ela não vai ficar bem amarelinha, não. Agora, eu vou pegar um pouco do verde pinheiro e vou colocar aqui, ó. Que tá fazendo a sombra das outras folhinhas e vou puxar aqui também. Olha, agora eu vou vir com um pouquinho do pântano. O pântano eu tô usando só mesmo pra dar essa sombra aqui. Bem pouco e um pouquinho aqui. Limpo o pincel. Volto e dou uma esfumaçada. Agora eu vou voltar com um pouquinho do pinheiro. Do pinheiro não, do musgo. Coloco aqui. Pego um pouquinho do amarelo. E volto com o amarelo de novo. Quando o amarelo mistura com o verde, fica uma tonalidade, um verde clarinho bem bonito. Olha. Aí, eu lavei o pincel, vou pegar o amarelo e vamos vir nessa daqui. Olha, eu não lavei o pincel para pegar o verde musgo. Porque eu quero que misture a cor amarela com a cor verde musgo. Pode ser também o verde abacate. Aqui estou usando o verde musgo ainda. Vou pegar agora o verde pinheiro. E agora um pouquinho do pântano. Limpa o pincel, volta e esfuma. Vou lavar o pincel. Vou voltar com um pouquinho do amarelo. E vou reforçar aqui a pontinha e essa parte aqui.
Depois que seca, a gente volta e reforça as cores, principalmente o amarelo. Eu lavei o pincel e venho com o amarelo aqui, ó. Esse aqui vai estar por cima. E vai hidratando o pincel. Eu tô hidratando o meu um pouquinho de água, mas pode ser o aquarela, o diluente, clareador também. Eu gosto de usar o clareador misturado com a água ou com o diluente, fica bem legal. Ou com aquarela também. Ele rende bastante. Tô usando o verde musgo, conforme ele vai misturando com a cor amarela, ele vai ficando mais clarinho. Agora tô vindo com o verde pinheiro. Essa de cima eu quero que ela fique um pouquinho mais clara. Então, eu volto com o verde musgo e deixo ele mais clarinha, ela mais clarinha aqui, na parte mais verde. Lavo o pincel e volto com o amarelo. Depois que secar, a gente volta e reforça. Olha, aqui é um pedacinho da que tá por trás. Tô colocando o pântano. E um pouquinho de pântano aqui também. Olha, aí a gente espera secar e volta e reforça. Essa daqui, ó, eu já esperei secar, voltei, reforcei. Essa daqui, ela ainda não foi reforçada. A gente ainda consegue ver, não fica tão lisinha igual as outras. Então, o que que eu faço? Depois que seca, eu venho com a cor amarela, coloco aqui, esfumo igual eu fiz na primeira vez. E vai deixar a cor mais bonita, mais viva. Se a gente pintar igual pintou aqui e deixar secar e depois vir colocar a luz, fica bonito, mas quando a gente volta e reforça as cores, fica uma cor, uma folhinha mais lisinha, com a cor mais vibrante. Olha, eu voltei com o verde. Aí é bem pouquinho mesmo, porque é só pra deixar a folhinha mais bonita. Aí, depois que eu volto e faço reforço, igual eu fiz nessa daqui, aí eu deixo ela secar de novo. Depois que ela seca, aí eu venho com o branco, e aí eu vou dar a luz, a luz seca. Eu prefiro depois que seca. Então, eu vou pegar um pouquinho do branco, tirar o excesso do pincel no pano, e venho nessa aqui que já tá seca, e vou colocando a luz, ó. Agora, como ela já tá seca, o branco não vai misturar mais no verde, nas outras cores. Então, ele fica mais visível e é mais fácil a gente ir controlando.
a quantidade de luz que a gente quer. Olha, agora nós vamos pintar esse botãozinho. Para fazer o botãozinho, nós vamos usar o branco, o lilás e o rosa cicrano. Vou colocar aqui a cor branca, nessa partezinha que tá aparecendo aqui. Aí, eu venho com um pouquinho do rosa ciclame. Bem pouquinho, porque aparece só um pedacinho do botão aqui. Depois eu pego um pouquinho do lilás e ponho mais aqui. Aí eu volto com o branco. E aí, depois que secar, a gente volta e reforça. Aqui nas sépalas eu ponho o amarelo. Venho com o verde musgo. Olha, aqui eu deixo o verde misturar com o amarelo. Limpa o pincel se tiver muita tinta. E volta e mistura o verde com o amarelo. Aqui embaixo eu começo com o verde pinheiro. Coloco um pouquinho do verde musgo. E agora eu pego o pântano e ponho aqui nessa parte. Olha, o cabinho a gente pode fazer com o verde pinheiro. Lavo o pincel, pego o amarelo e coloco aqui nesse meiozinho. Não precisa espalhar muito, são batidinhas, ó. Agora eu venho, volto com o amarelo aqui, que eu quero que fique mais clarinho. Vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, vou colocar nessa parte aqui. Agora eu tô usando o verde musgo. Aqui a gente pode fazer com um pincelzinho mais fininho. Deixa eu misturar um pouquinho com o amarelo. Voltei com um pouco do amarelo, olha, e vou misturando até chegar no tom que eu quero. Aqui eu tô usando o verde musgo na pontinha. Aí a gente espera secar, pode voltar depois, reforçar esse amarelinho aqui, que o tecido absorve e ele fica mais fraquinho. Reforça também a parte branca, onde que tá o botãozinho aparecendo. E aqui a gente pode fazer uns detalhezinhos, uns galinhos, umas sépalas.
Agora, nós vamos pintar a rosa. Então, depois que secar, volta, dá uma reforçada nas cores. E aí, depois deixa secar de novo, vem com um pouquinho do branco e faz a luz aqui, ó. Aqui nessas partes assim, ó. Agora não vai pegar porque tá molhado. Rosa, vamos usar a cor branco, rosa ciclame, lilás e um pouquinho só do cinza lunar ou cinza mesmo. Mas é só um pouquinho nas partes mais escuras. Nós vamos preencher a rosa com o branco. Aí a gente vai colocando, pode começar aqui pelo miolo, por essa parte aqui mesmo. Estou colocando o branco e vou hidratando também o pincel, para o branco não ficar duro, porque o branco rapidinho ele seca. Então, a gente pode também deixar ele mais diluidinho, se tiver muito seco. Vou preenchendo com o branco. E depois que seca, a gente precisa voltar e retocar esse branco, porque ele vai ficar mais fosco. Então, é preciso voltar depois. Depois que eu preenchi com o branco, eu vou pegar um pouquinho do rosa ciclame e vou colocar aqui, ó. Bem pouco, porque qualquer cor no branco já vai aparecendo. Vai colocando de pouco a pouco e aí vai vendo se precisa pôr mais ou se já tá bom. Porque essa rosa, ela não é toda branquinha, bem branquinha, né? Ela é branca, mas com uns detalhes mais em lilás. Depois eu vou pegar um pouquinho da cor lilás. Vou vir aqui também. O lilás eu já não espalho muito, eu deixo ele mais aqui. Limpei o pincel, posso pôr um pouquinho do rosa ciclame aqui também, ó, que eu quero deixar um pouquinho mais escura essa parte. Aí eu volto com o branco. Então, depois que seca, a gente volta com as cores de novo e reforça. Então, o rosa ciclame, eu trago ele mais aqui, mais pra fora, né? Mas misturo ele mais com a cor branca. O lilás eu já deixo mais aqui nessa parte de sombra, ó. Aí, eu pego um pouquinho do cinza lunar, bem pouco, e coloco aqui também. Se eu vir direto com o cinza lunar, sem o lilás, aí vai ser outra tonalidade. E pode ser que fique também um pouquinho mais escuro. Olha, aí a gente deixa secar, volta e reforça de novo, porque é preciso fazer isso. Porque depois que seca, o tecido vai absorver e aí as cores vão ficar bem mais fraquinhas. Olha, então eu venho aqui agora. Olha, essa aqui, ela tá por cima dessa, mas tá por baixo dessa daqui, ó. Então, essa parte aqui vai ficar mais clara.
Olha, se sair fora como eu saí aqui, não tem problema. Depois a gente vem com o verde e arruma. Então, vou deixar essa parte aqui mais clarinha, que é a parte que está por cima. Pego o rosa ciclame e vou colocar aqui onde eu quero que fique a sombra. Já coloco e vou misturando. Agora, eu pego um pouquinho do lilás. Aqui eu só trago até aqui, ó. Se eu trouxer pra cá, aí ela vai ficar escura. E essa parte está por cima, eu quero que fique mais clarinho. Lavo o pincel, pego um pouquinho do cinza. Ó, se pegar muito, é só limpar o pincel. Esfuma, lavo o pincel de novo. E devagarzinho a gente vai arrumando. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa ciclame de novo. E vou voltar com a cor branca. Sempre quando eu pego o branco, eu lavo o pincel, porque senão ele vai ficar manchado com as outras cores. Olha, aqui eu invadi bem pouquinho com o branco, para não ficar muito forte. Eu quero que seja uma sombra mais clarinha. Aí a gente deixa secar. Depois volta e arruma. Olha, aqui a gente começa... Olha, aqui ela tá por baixo de tudo, tá? Então, ela vai ter mais sombra. Coloquei mais aqui esse branco. Agora, sem lavar o pincel, pego um pouquinho do rosa e venho aqui, ó, fazendo a sombra. Já vou esfumando. Posso lavar o pincel para tirar o rosa, volto com um pouco do branco. E deixo mais suave, ó. Agora eu vou pegar um pouco do lilás. E um pouquinho do cinza. Lavei o pincel. Aí a gente pode espalhar um pouquinho mais pra cá, ó, trazer um pouquinho dessa sombra. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo todas as cores que eu usei, as que eu usei também no fundo. Aqui no fundo eu usei um pouquinho também do rosa ciclame, que é a cor que eu usei na rosa. É legal quando a gente usa um pouquinho da cor que a gente usou na pintura, nas flores ou na fruta e fazer um pouquinho no chão, bem pouquinho, fica bem legal também. E no próximo vídeo a gente vai pintar esse bule. É um bule que eu fiz um vídeo
Só que eu fiz um vídeo dele e é acelerado. O vídeo do bule verde. Então, tem o vídeo, mas tá acelerado. Não mostrei exato, assim, explicando passo a passo como eu fiz. E aí, no próximo vídeo, a gente vai pintar ele passo a passo. Que teve uma pessoa que pediu para fazer um vídeo explicando como que eu pintei, as cores que eu usei. Então, nós vamos fazer. Olha, então aqui eu passei o cinza, depois que termina de pintar a rosa, a gente vai ver onde que tem mais necessidade de pôr mais sombra ou de colocar mais luz. Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer esse bule verde do jeito que eu fiz no outro vídeo que eu postei, só que é um vídeo acelerado. Olha, essa aqui ela tá por cima aqui e aqui ela tá por baixo. Ó, então aqui essa parte tá por cima dessa e aqui tá por baixo dessa. Aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Aí eu venho com o rosa, vou colocando. Posso voltar com o branco. Essas aqui de baixo, ó, a gente pode deixar um pouquinho mais escuro. As de cima a gente já deixa um pouquinho mais claro. Tô colocando o lilás. Colocando bem de pouco a pouco mesmo. Vai colocando e misturando. Se você vê que o lilás que a cor colorida tá muito forte, lava o pincel, volta com o branco. E devagarzinho vai chegando na cor que a gente quer. Eu vou colocar um pouquinho do cinza, bem pouco. Se você colocar o cinza, que é muito forte, pode voltar com o lilás ou com o rosa. E tampar um pouco do cinza. Olha, aqui a gente vai pôr o branco aqui nessa beiradinha. Essas pétalas menorzinhas é bom usar um pincel um pouquinho menor, que vai ficar mais fácil. Então, coloquei o branco. Venho com o rosa. Depois que ela seca, a gente volta e reforça, fica bem legal. Coloquei um pouquinho do lilás. Olha, aqui eu coloco um pouquinho do lilás também, ó, tá por baixo, então a gente deixa um pouquinho mais escuro. E vem com um pouquinho do cinza lunar. Lavei o pincel e esfumei. Olha, já preenchi aqui as pétalas da mesma forma que eu fiz essas aqui, ó. E deixei o miolinho para preencher aqui junto com vocês. Olha, então usei as mesmas cores e do mesmo jeito que eu fiz nas grandes, eu fiz nas menorzinhas. Aqui eu vou começar com o branco, é um pedacinho pequenininho da pétala.
Agora eu vou precisar de um pincel um pouquinho menor, porque esse espaço aqui é pequenininho. Então, eu tô colocando o rosa ciclame nessa parte. Vem aqui dentro também. Pouquinha tinta. Então, é como se ela vinsse e desse essa volta aqui. Algumas partes a gente pode deixar o rosa um pouquinho mais escuro. Olha, aqui eu venho com o rosa ciclame, é bem pequenininho. Então, eu já venho com essa cor mais escura. Bem devagarzinho. Depois que eu lavei o pincel, vou pegar um pouquinho do lilás. E vou colocar aqui. Aqui também. Bem pouquinho, porque é uma parte menorzinha. Agora eu vou vir com a cor branca. Nessa parte do miolinho, a gente vem bem devagarzinho. Agora eu venho com rosa, faço a sombra dessa pétala. Um pouquinho do lilás. Bem pouco. E agora um pouquinho do cinza. Vou lavar o pincel. E preencher essa última pétala que está lá dentro. Agora eu vou pegar o rosa. Aproximei aqui um pouquinho mais para ficar melhor para ver. Então, coloquei o rosa, tô voltando com um pouquinho do branco. Pego a cor lilás e coloco aqui também. Cuidado para não levar muito para cima essas cores mais escuras. Aí a pétala pequenininha vai ficar muito escura. E agora eu tô colocando o cinza lunar. Ó, coloquei, lavei o pincel. E vem devagarzinho esfumando. Vou voltar com um pouquinho do rosa ciclame. Olha, eu vou misturar aqui no cinza. Porque eu não quero que o cinza fique muito forte. É só para dar uma sombra. Vou vir com o branco. E vou suavizando. Lavei o pincel. E volto com a cor branca. Lavei de novo e venho aqui e suavizo essa cor.
Ó, venho com um pouquinho do cinza, vou fazer uma sombra aqui, ó. Volto com um pouquinho do rosa, aqui onde que eu coloquei o cinza, para não ficar muito escuro. E deixo um pouquinho mais suave. E com o pântano. Agora, eu venho com o verde, pode ser o verde pinheiro, ou se você quiser, já pode vir direto com o verde musgo. A gente pega o verde musgo, vem aqui na parte, essa parte que está por cima, a gente vai usar a cor mais clara. Olha, então eu coloco em algumas partes o verde musgo. Esse aqui, ele tá por baixo de todos, ó. Então, a gente só usa a cor mais clara aqui nessa beiradinha. Se vocês ouvirem algum barulho, é porque começou a chover. E aí, tá fazendo um pouquinho de barulho. Então, aqui, ó, preenchi tudo com o pântano. Depois venho com o pinheiro em algumas partes. Ou já posso vir direto com o verde musgo, para dar a parte da luz, que tá mais claro. Aqui eu tô preenchendo de novo com o pântano, para ficar mais escuro. Se a gente quiser fazer uns galinhos mais fininhos, pode vir com o pântano e puxa assim, ó, uns galinhos. Fazer mais alguns detalhes. Ou pode deixar só com os galhos principais mesmo. Porque a rosa, ela é cheia de galinhos, né? Depois a gente pega o verde musgo e faz um pouquinho de luz em cima dessas partes. Olha, então ficou assim. Depois, quando secar, se quiser, pode vir com um pouquinho do branco. Olha, um pouquinho do branco nessas partes aqui, ó. Não precisa pôr em tudo, só em alguns lugares. Olha, limpo o pincel. Aqui é que eu tô colocando molhado, né? Mas depois que seca é mais fácil. Aí limpo o pincel, vem devagarzinho e esfuma para deixar um pouquinho mais suave. Aí quando seca, volta nas partes que precisar e põe mais um pouquinho da luz. Olha, mas já fica bem bonito. Aí a gente pode deixar algumas partes mais fortes. Esse que estão aqui por cima pode ficar mais claro, pode destacar mais. E esse de baixo aqui não vai pegar tanta claridade nele. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada por quem já inscreveu, por quem deixa os comentários, por quem está assistindo. É sempre muito bom estar aqui pintando com vocês e para vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo comentários de vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau!